Desta forma, damos seguimento à terceira palestra dessa tarde. Convidamos agora a mestra Alondra Pérez para apresentar a sua palestra com o título O Manejo da Água Pluvial e as Soluções Baseadas na Natureza. Alondra Pérez é estudante de doutorado em Hidrologia e Hidráulica Aplicada da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela obteve o grau de mestra em 2019 na mesma universidade. Seus principais interesses são os processos hidrológicos em bacias florestais, dentro de estudos interdisciplinares que considerem a estrutura da paisagem. Suas pesquisas atuais incluem os rios efêmeros intermitentes, variação de parâmetros hidráulicos, ensino e participação cidadã na ciência e na hidrologia. E, além de tudo isso, a Alondra também faz parte da nossa equipe, junto ao Instituto Água Conecta, sendo a consultora técnica do Comitê Cubatão e Mata. Então, contigo a palavra, Alondra. Obrigada, Aline. Nem eu sabia que tinha um currículo assim, você enalteceu bastante. Eu agradeço a oportunidade, eu vou falar sobre um pouco, né, porque o tempo é limitado, sobre manejo de água pluvial e soluções baseadas na natureza. E a minha ideia aqui é trazer uma introdução aos conceitos básicos, assim, que levam a essas soluções. E vamos lá, vamos começar. Então, o manejo de águas pluviais, ele, como a Camila falou, a drenagem, ela geralmente é meio negligenciada. A gente lembra dela quando ela não funciona. E quando isso acontece, quando as chuvas fortes ocorrem, o sistema de drenagem não foi bem planejado, os gestores públicos acabam precisando lidar com os impactos desses desastres que são provocados por esse fenômeno natural. Então, quando as questões de água elas são negligenciadas, há riscos graves que impactam a população, a economia local, o meio de subsistência dessas pessoas, e os custos para se recuperar podem ser muito altos, e muitas vezes as perdas elas são irreversíveis. Por isso é tão importante a gente se antecipar e estar preparado para o manejo, o gerenciamento e a redução dos efeitos das chuvas, o que é de responsabilidade dos governos locais. Nas fotos, a gente pode ver como a questão de drenagem pode ser trabalhada em diferentes escalas. Eu vou ficar olhando para o lado aqui, que eu estou com duas telas. A gente vê nas fotos uma escala macro, onde temos um rio que atravessa uma região urbana, foi construída sobre suas margens, e que ficou alagada porque o rio ocupou uma área que era dele, naturalmente. Mas também podemos ver a questão de drenagem em uma escala menor, uma escala micro, como nessa foto a gente vê que uma rua marginal ela ficou alagada após um evento devido à falha na drenagem. E ainda podemos ver em escala menor quando as estruturas, a drenagem das estruturas que deveriam trazer segurança e mobilidade, as pessoas elas falham. E eu trouxe essa foto muito irônica, que ela mostra como em São Paulo foi inaugurada enchente de 2 andares, quando ocorreu o alagamento no elevado e na parte de baixo, porque a drenagem falhou. No Brasil, os desastres naturais, eles se destacam pela sua recorrência, pelos números de afetados. Infelizmente, cada vez são mais frequentes e o número de afetados não diminui. E entre 2013 e 2023, foram registrados mais de 16 mil desastres decorrentes somente das chuvas, e entre os 10 municípios mais atingidos por anormalidades decorrentes por chuvas de todo o Brasil, 3 estão em Santa Catarina. Santa Catarina registrou 8% de todos os desastres naturais ocorridos entre 2013 e 2023, nos últimos 10 anos, o que é um número muito alto, a gente pensar que Santa Catarina ocupa 1% da extensão territorial, e o custo disso também é muito alto, porque nesses 10 anos, os prejuízos calculados somente pelas chuvas passam dos 5 mil milhões de reais. E as regiões que sofrem mais problemas, principalmente com enxurradas, são as regiões médias do Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Norte Catarinense.
a maioria dos municípios são da vertente atlântica, aqui do lado do litoral. E falando um pouco dos desafios da drenagem pluvial, a gente tem que entender primeiro qual que é o caminho natural da água, para depois a gente entender como é que a gente vai lidar com ela. Aí, alguns conceitos importantes. Como funciona o caminho da água natural dentro da bacia, o ciclo hidrológico. Quando ocorre a condensação nas nuvens, a entrada de água na bacia através da precipitação, e o primeiro processo que acontece, que muitas vezes não se fala, é o processo de interceptação, que é o processo onde a chuva cai sobre a vegetação e uma parte é evaporada e outra parte corre lentamente pela vegetação se filtrando no solo. Essa vegetação ela também favorece a infiltração da água no solo, que abastece o lençol freático. Além disso, essa água da chuva também cai sobre o solo, que se infiltra e abastece o lençol freático, e esse lençol freático é o que vai sustentar o rio quando não está chovendo. E também na natureza, o fluxo dos leitos ele é controlado pelo formato do rio. Então, rios que têm mais meandros, mais curvas, que têm mais asperezas, eles diminuem a velocidade desse fluxo. Então, a gente vê que há uma tendência de acumular água dentro da bacia e depois se liberando ela, de a pouco. Quando a água cai na superfície, a gente pode destacar, classificar esse escoamento em 3. O primeiro, o que infiltra, o que não consegue infiltrar, ou seja, chove mais do que consegue infiltrar, porque aquele solo já está saturado, ou porque chove mais do que a taxa de infiltração, e esse é o escoamento superficial. Depois nós temos um escoamento que corre nas primeiras camadas do solo, onde o solo ainda não está saturado, que é o chamado escoamento subsuperficial. E, finalmente, o escoamento de base subterrâneo, que é o escoamento da região saturada do solo, do lençol freático. E é o escoamento superficial que se torna um problema dentro da drenagem urbana, aquele que corre sobre a superfície. Outro conceito importante para a gente entender como funciona a drenagem, como a gente controla esse sistema, é o conceito de hidrograma. Imagine um rio, e aí a gente tem uma seção desse rio, vamos olhar para essa seção, e a gente tem a vazão, a quantidade de água que está passando ao longo do tempo. Então, a gente tem uma reta, vocês estão vendo o meu mouse? Sim. Aí, sim. Sim, sim. Aí a gente vê que ele é constante ao longo do tempo, então quando começa uma chuva, o nível da água, o volume que está passando nessa seção começa a aumentar, e depois ele diminui e se torna constante, que chega no nível quando não está chovendo. Esse hidrograma, essa velocidade com que a água passa na seção, com que o volume chega até aquela seção do rio, ela depende de algumas características, como, por exemplo, algumas características naturais, o formato da bacia. Então, se eu tenho uma bacia mais alongada, essa água, por exemplo, chovendo em toda a bacia, essa água, considerando que vai passar nessa seção aqui de baixo, no essutório da bacia, ela vai levar mais tempo para chegar até o essutório. Então, no meu hidrograma, aqui eu tenho a vazão sobre o tempo, eu tenho que a água vai chegar, mas ela vai levar mais tempo. Então, a vazão máxima, o máximo de água que vai estar passando, ele vai ser amortecido, porque vai levar um tempo mais para chegar. Quanto mais redonda, mais circular é a minha bacia, vejam que a distância que a água precisa percorrer para chegar das fronteiras até o essutório, ela é praticamente igual. Quanto mais circular, mais parecida essa distância. E menor ela é. Então, mais rápido a água vai chegar até o meu essutório, até o ponto de saída, onde eu estou trabalhando, onde eu tenho interesse, e maior vai ser esse pico, ou seja, maior vai ser aquele volume de água que está chegando. Outro controle natural sobre essa vazão de pico, que é o nosso interesse, é a sinuosidade, ou seja, o tanto de curvas que esse rio faz. Então, quanto mais retificado é o rio,
menor é o caminho que a água precisa percorrer, então mais rápido ele chega e maior vai ser o volume que está, mais rápido vem aquele volume enorme de água até a nossa seção. Quanto mais sinuoso, mais curvas, mais água é armazenada nesses caminhos e mais tempo demora para percorrer e chegar. Então, nós temos aquele hidrograma mais suave e aquela água que vai chegando e passa sem chegar em grandes picos. E por que eu estou passando esses conceitos? Porque quando a gente muda a estrutura da bacia hidrográfica, a gente muda o caminho natural da água, o ciclo hidrológico. Então, o primeiro passo é retirar a vegetação para colocar área urbana. Nessa retirada de vegetação, a gente já tira aquelas perdas que tinha por interceptação, ou seja, a água entra toda na bacia. Nós também diminuímos a capacidade de filtração no solo por causa da retirada das raízes. Nós impermeabilizamos várias regiões por causa de edificações ou mesmo construção de vias. Nós temos mudança no transporte de sedimentos, porque temos outras regiões que passam a contribuir com os sedimentos, e isso causa alterações nas calhas dos rios. E temos retificações de canais, que é muito comum, assim como fixação das margens, para que o rio não se mova do lugar e possamos viver as suas margens. E essa retificação de canal acaba provocando o efeito do aumento daquele pico do hidrograma. Então, a urbanização, o que ela faz, ela reduz aquela capacidade de retenção natural da bacia, de reter água e liberar aos poucos, e o que eu faço é aumentar o pico daquele hidrograma, ou seja, eu tenho água chegando muito mais rápido. Como aqui a gente vê um diagrama, um esquema do que acontece quando a gente ocupa um caminho natural da água. Na linha tracejada a gente vê o que seria o contorno natural da bacia, e a linha azul seria a hidrografia, e quando a gente vai construindo por cima e construindo nossa drenagem, a gente vai mudando todos os caminhos que a água vão fazendo. E esses caminhos que a gente constrói, que são artificiais, eles tradicionalmente, eles não respeitam o sistema de drenagem natural. Ele favorece o aterro das margens dos corpos hídricos, porque a gente está ocupando essas margens, e a gente acaba ocupando áreas de amortecimento de geias, que são as margens dos rios, que naturalmente elas se alagam. Então, antes eu tinha uma região que era florestada ou de ocupação natural, onde eu tinha uma grande infiltração da água no solo e menos água vindo superficialmente para o rio, e à medida que eu vou alterando e urbanizando, eu tenho menos infiltração e mais água correndo diretamente para o sistema de drenagem, de forma superficial. E os alagamentos, eles são só a ponta do iceberg do que vem com as enchentes, com a falta de manejo das águas pluviais. Porque essa chuva, ela traz uma limpeza atmosférica, mas também traz todos os poluentes que tem no ar. Os resíduos sólidos que estão dentro da cidade, a água chega lavando e arrastando essa água, então a qualidade dessa água fica péssima. Os fertilizantes que são utilizados também vão parar nessa água, assim como os sintéticos, os resíduos do asfalto e óleo mineral que estão nas vias, sedimentos gerais, agroquímicos, e acabam vindo depois as doenças de veiculação hídrica, porque essa água de uma qualidade péssima, as pessoas acabam ficando em contato com ela ou acabam poluindo de forma difusa os mananciais, o que acaba afetando também a saúde das pessoas. Então, as perdas, elas podem se prolongar a longo prazo, não é somente naquele evento que isso vai acontecer. Mas como fazer o manejo dessas águas pluviais? Para a gente entender como fazer o manejo, como trabalhar com essas águas, a gente precisa entender o que foi feito até agora e as mudanças que estão acontecendo. Então, falando um pouquinho de história, a drenagem, tradicionalmente, ela tinha uma visão higienista. No Brasil, entre 1850 e 1980, existiu uma ideia de coletar a água e afastá-la o mais rápido possível, porque essa água ela era vinculada às doenças.
como o saneamento era muito precário, onde tinha essa água correndo dentro da área urbana, geralmente uma água de péssima qualidade, contaminada, então era associada às doenças. Então a drenagem tinha essa visão de coleta e joga o mais rápido possível para longe. Também essa visão higienista, ela via como uma coisa favorável o aterramento das áreas alagadiças, das várzeas, que são áreas que geralmente têm muita produção de animais, de insetos, de plantas, e que são áreas improdutivas ao nosso ver, economicamente falando. Então, essa ideia de secar as áreas naturalmente salagáveis e retificar os canais para que a água saia o mais rápido possível dessas áreas e essas áreas sejam utilizadas para outros fins. Também transformar parte dessa visão higienista que nos levou aos sistemas que temos hoje, transformar os rios em canalização para que a gente possa utilizar essa região. E aqui eu trouxe como exemplo a rua Ercílio Luz, que fica em Florianópolis, na capital. Para quem conhece, ela fica bem no centro, perto da catedral, e essa foto antiga mostra o rio passava bem no meio das casas e desaguava na Baía Sul, e esse rio se encontra ainda aqui nessa rua, só que ela está embaixo dessa área de pedestres aqui, ciclista, ele fica bem embaixo desse canteiro, passando, está totalmente canalizado, só que quando chove muito forte, a drenagem natural da bacia, ela não mudou, então a água continua voltando para o seu canal natural, que se encontra canalizado, então acaba alagando essa região. E o fato de você canalizar toda a água para um lugar só e querer que ela saia o mais rápido possível, faz com que você eleve esse pico de cheia, ou seja, você eleve a vazão daquele hidrograma, e isso ocorre num tempo menor. Então, você acaba tendo maior custo para construir essas estruturas, porque elas são cada vez maiores, você tem que conter um volume cada vez maior, e elas têm um desgaste maior também, porque essa água chega numa grande velocidade, cheia de resíduos, e acaba tendo um desgaste muito grande ao longo do tempo. Então, aumenta o teu custo de manutenção. Mas essa visão higienista, ela vem mudando ao longo do tempo. E o que foi acontecendo? A partir da década de 90, foram surgindo tecnologias que iam aprendendo com a natureza, aprendendo com o caminho natural da água. E surgiu, então, a ideia de uma drenagem urbana sustentável, um novo paradigma para essas águas pluviais. E essa visão nova, ela tinha como princípio reintegrar a água no ambiente urbano, não só liberá-lo, com o intuito de promover uma convivência harmoniosa com esse recurso e não vê-lo como um problema, simplesmente. Alinhar a percepção da geomorfologia, os componentes estruturais e não estruturais, ou seja, o caminho natural daquele terreno, tentar se alinhar ao que acontece naturalmente. A drenagem é replicada o mais próximo possível dessa condição natural e procurar soluções que sejam locais e pontuais para evitar passar o problema para o próximo, levando essa água para outra região. Assim, a drenagem sustentável, ela se baseia em 4 princípios, que é a gestão dos riscos de desastres e a manutenção de proteção do ciclo natural da água, que está relacionada à quantidade de água, a gestão da qualidade do escoamento e prevenção da poluição, que é um grande problema que está dentro da drenagem urbana, então a qualidade de água é um pilar, a biodiversidade, porque se começar a se importar com o que acontece com a natureza, devido ao manejo inadequado dessas águas, e as amenidades, ou seja, criar e manter lugares para as pessoas, que a cidade seja um espaço para as pessoas, que as pessoas possam conviver com esses ambientes.
Ao longo dos anos, a partir da década de 90, foram surgindo vários conceitos, como cidade esponja, estrutura verde e azul, design urbano de baixo impacto, boas práticas de manejo, design sustentável, até chegar no conceito de drenagem urbana. E todas elas visam migrar a drenagem para o manejo das águas, migrar da drenagem tradicional para o manejo das águas pluviais. E o conceito mais atual que a gente tem, como a Thalita mostrou, é as técnicas baseadas em as técnicas que são soluções baseadas na natureza. Ainda dentro do conceito de drenagem sustentável, esse conceito ele busca integrar os espaços públicos e edificações, aproveitando a operacionalidade das passagens naturais, captar a água com máxima qualidade, facilidade do aproveitamento da água da chuva, que a gente possa reter, mas também possa utilizar essa água. Medidas devem ser exigidas para que a retenção da água no solo seja mantida, preferencialmente com as mesmas taxas de quando estava vegetado, ou seja, tentar voltar ao estado natural da bacia, pelo menos em questão de dinâmica, e superfícies com vegetação e áreas impermeáveis desconectadas para que haja essa infiltração e armazenamento de água. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos do que seriam essas soluções baseadas na natureza, tão citadas. E para a gente entender por que elas são soluções baseadas na natureza, esse conceito, ele é um conceito guarda-chuva, que chamam, ele é muito amplo e pode ser utilizado em diferentes áreas, e as soluções baseadas na natureza, elas são ações para proteger, conservar, restaurar e utilizar de forma sustentável e gerir ecossistemas que podem ser terrestres, de água doce, costeiro, marinho, natural, modificado. Então, a gente vê que é um conceito bem amplo, mas que respondam aos desafios sociais, econômicos e ambientais de forma eficaz e adaptável, proporcionando simultaneamente, quem sabe esse seja a parte mais importante, o bem-estar humano, os serviços ecossistêmicos, a resiliência e o benefício para a biodiversidade. Então, alguns exemplos de práticas que se utilizam desse conceito, a gente vai dividir em medidas não estruturais e estruturais. As medidas não estruturais, elas partem do uso e ocupação do solo, do controle, da incorporação do plano diretor do município, ou seja, a gente tem parte do planejamento, englobando as áreas de risco e a diminuição da impermeabilização do solo. Ela também engloba a legislação para o manejo de águas pluviais, controle de impactos recorrentes da urbanização, a reformulação dos sistemas de gestão e educação ambiental. E as medidas estruturais, elas são compostas por obras, intervenções físicas e infraestruturas, apoiando a ampliação do segmento, ou seja, são as obras em si e as intervenções físicas. Como medida não estrutural, eu vou citar aqui o zoneamento, que faz parte do planejamento das cidades, que ele visa o planejamento do uso e ocupação do solo, então estabelece as áreas de maior e menor risco de inundação e movimentação de massa, e quando há passagem de cursos de água na cidade, o zoneamento e a relação com a área de maior e menor risco torna-se mais relevante. Então, aqui a gente pode ver uma cidade e o córrego que atravessa, que seria essa mancha em azul, e uma simulação após um evento, quais são as áreas que ficam mais alagadas, as áreas propícias a alagamento, e a partir disso, fazer um planejamento e intervir para que essas áreas não sejam utilizadas, ou que haja uma gestão de risco dessas regiões, porque é uma região que tu sabe que vai ter problema, uma região que sabe que se chover muito, elas vão alagar. Então, tem que estar preparado para isso, que nem a Rúbia falou, aprender a conviver com o risco. Porque depois que você ocupa uma região, tem que ser realista em relação ao que é possível fazer.
você vai desocupar todas as pessoas dessa região, você vai proibir a construção, aí tem que mediar. E aqui alguns conceitos, quando a gente trabalha com o rio, que a gente tem o leito, seria áreas de passagem das cheias, que são as áreas de maior risco. Depois a gente tem as áreas com restrições, que são aquelas que inundam com as chuvas de recorrência entre 5 e 25 anos, ou seja, que ocorrem com uma frequência média. E existem as zonas de baixo risco, que são as zonas mais altas, que ocorrem em chuvas mais raras, com tempo de recorrência. Eu não falei desse conceito, né? Mas o tempo de recorrência seria, considerem assim, a frequência com que essa chuva, o tempo que demoraria para essa chuva acontecer. E essas áreas de menor risco seriam as áreas em que pode acontecer, mas é mais raro. Então, são áreas mais com maior probabilidade de uso, com menor risco. Como medidas estruturais de macrodrenagem, a gente tem a renaturalização de rio, que seria a reestruturação das áreas de margem, ou a volta às condições naturais daquele rio, a voltar ao seu estado natural. E para isso a gente pode utilizar as áreas de preservação permanente, essa é a ideia da existência das áreas de preservação permanente, que são aquelas faixas marginais que têm que ser preservadas e não podem ser ocupadas de acordo com a legislação. Então, essa margem que deve ser preservada, ela muda de acordo com a largura do curso d'água. Então, por exemplo, nós temos 30 metros de margem para cursos d'água com menos de 10 metros de largura, e pode chegar a 500 metros para cursos d'água que têm uma largura superior a 600 metros. Então, ela vai mudando de acordo com a largura do canal. A restauração das margens, ela inclui o retaludamento, reconstruir a revegetação, e estruturas de contenção para evitar que haja desmoronamento dessas margens. Obras para recompor as áreas de inundação natural de rios e córregos, e podem ser associadas ao parque linear quando áreas ribeirinhas não são ocupadas. Eu vou trazer um exemplo aqui. Ainda falando sobre a renaturalização dos rios e a retomada do seu estado natural, tem um exemplo muito bonito, clássico, mostrado, que ocorreu na Coreia do Sul, onde aqui a gente tem essa via, que aqui embaixo corria o rio, e aí essa via foi retirada e o rio foi revitalizado. A gente vê na segunda foto aqui como ele ficou. Mais fotos desse rio e como essa renaturalização dentro da área urbana também propicia o lazer e melhora a qualidade de vida das pessoas quando feito de forma adequada, para que elas possam conviver com esse rio. Mas no Brasil também existem exemplos. Por exemplo, no Jardim Botânico, em São Paulo, a gente tem um exemplo de antes e depois da revitalização do córrego Piranunguá. Eu não sei pronunciar essa palavra, eu sei. Está escrito aqui do córrego, em São Paulo. E eu coloquei essas setinhas aqui para vocês terem de referência. E esse era o parque antes da revitalização. Aqui embaixo corria o canal. E depois foi retirado esse tamponamento aqui e reconstruído as margens. E a gente pode ver como o canal agora corre a céu aberto e como está sendo revitalizada e voltando à vegetação natural dessas margens, e também associado a áreas de lazer. Um outro exemplo é o programa Córrego Limpo, que ocorreu em São Paulo e agora está sendo reativado, que mostra aqui uma área que foi reconstruída, revitalizada, onde a gente tinha o rio correndo livre, correndo solto aqui, recebendo todos os rejeitos, e depois ele foi
foi feita as margens, mas as margens percebam que ele foi canalizado porque está dentro de uma área urbana, então não tem como fazer uma contenção aqui de vegetação natural, porque causaria risco às casas, mas mesmo assim a gente tem uma drenagem que ocorre por causa do material das paredes e o acúmulo de sedimentos no fundo. Então existe uma tentativa de deixar com que essas águas elas corram mais naturalmente. Qual que é a questão da revitalização dos rios? Que é uma prática maravilhosa na teoria e quando ela dá certo, mas primeiro que ela tem um custo elevado e segundo que principalmente na área urbana a gente tem um problema de manutenção. Esse mesmo programa Córrego Limpo, eu vi essa notícia procurando mais fotos que mostram como depois que você faz a revitalização, você precisa manter aquele espaço. Então, você precisa prever esses custos de manutenção dentro do teu projeto de revitalização dos córregos. Tem alguém levantando a mão? Camila, Aline, você vai deixar para depois a fala? Ou... A gente pede para que segure um pouquinho a fala, só se for muito curta, né? Para que a gente vai ter o espaço de questionamentos no final, né? Pode ser, Vila? Bom, eu vou continuar, então. Ela não respondeu. Também dentro da revitalização, esses projetos, eles podem ser muito grandes, mas a gente pode dar pequenos passos, como é o projeto do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Tijucas, Pacto pela Mata Ciliar, que a Aline falou no início, eu vou enaltecer esse programa, porque ele visa repor a vegetação da mata ciliar, principalmente das nascentes, começa pelas nascentes, mas vai se distribuindo nos outros córregos, mas são pequenas ações com um custo mais baixo, em que você trabalha diretamente com as pessoas que moram ali, e que também são soluções sociais da natureza, em que você está voltando ao ciclo natural da água e aprendendo a conviver com ele. Outro exemplo de revitalização seriam os parques lineares, que são parques implantados em uma faixa ao longo de um rio, um córrego, um canal. Ele tem a função de proteger essa zona ribeirinha contra as ocupações irregulares, ou seja, impedir que as pessoas voltem a ocupar esse espaço. Além de recompor a mata ciliar, reduzir a velocidade do escoamento, para que a água chegue com menos velocidade nos outros canais, reduzir a poluição difusa e criar áreas de lazer. E eu trouxe como exemplo o Parque Linear do Córrego Grande, em Florianópolis. Quem não conhece, estiver aqui na região, é um lugar muito bonito, eu recomendo. Ele fica no córrego próximo ao supermercado Imperatriz. E aqui, nessa foto de cima, a gente vê essa passarela onde as pessoas podem caminhar, e tem parquinhos aqui, e aqui no meio passa o rio. Então, toda a vegetação ao redor ela foi preservada e foi criado o parque para que não haja ocupação. E na foto de baixo, é uma foto aérea do mesmo local. A passarela está aqui, deixa eu ver, acho que está aqui no meio. Eu não consigo localizar agora, sei lá, eu acho, é essa parte aqui. Então, a gente tem o rio atravessando o bairro, e a gente tem a preservação das margens desse canal e ao mesmo tempo a gente consegue conviver com ele e criar esse espaço de lazer. Outro método relacionado às técnicas baseadas na natureza é criar reservatórios ou bacias de amortecimento de cheias. Porque lembra quando eu mostrei o ciclo hidrológico? Na natureza, a tendência é a água ficar armazenada na bacia e depois se liberando de a pouco. Então, a ideia desses reservatórios é exatamente essa. E pode ser a criação de áreas protegidas, que acabam protegendo o rio de assoreamentos, qualidade da água, os reservatórios para amortizar essa onda de cheia, que são construídos em espaços públicos, como parques, eu vou mostrar uns exemplos agora, que tem grande potencial paisagístico, recreativo e turístico, ou seja, um benefício para a cidade.
Ele também está associado com o plantio de espécies nativas nesses parques, nessas praças, passeios públicos. E é possível criar, associar esses parques a outros, trazendo outros benefícios, como, por exemplo, criar programas de viveiros socioprodutivos que facilitam o acesso a essas espécies vegetais. Um exemplo de retenção de água é quando a gente não tem muito espaço e acaba utilizando dispositivos, quando, por exemplo, você quer fazer numa área residencial ou numa área já construída, então você pode utilizar dispositivos hidráulicos que ficam enterrados, por exemplo, reservatórios. Aqui eu tenho um bem complexo, mas tem reservatórios mais simples que funcionam como captação dessa água da chuva, e depois essa água é liberada por movimentação natural, atmosférica, ou por bombeamento. Outro exemplo é o Parque Barigui, de Curitiba, onde a gente vê na primeira foto que ele é um espaço grande de lazer, utilizado pela população, e que quando chove muito forte, ele fica alagado. Mas isso daqui não é uma falha, ao contrário, essa é a função dele. A função dele é que a água da drenagem ocupe o parque, que ele funciona como uma piscina, e quando para de chover, essa água vai infiltrando no solo, vai saindo lentamente da região, e depois que fica seco, você pode voltar a utilizar aquele parque. Então, ele retém essa onda de vazão, ele amortece aquele pico, porque a água chega, se acumula nele e depois vai saindo lentamente. Outro exemplo dessas bacias de amortecimento de cheia, do amortecimento do pico de vazão, seriam os reservatórios secos, como o caso dessa quadra, onde a gente tem que, nesse caso, a gente armazena água somente quando chove. Então essa quadra acaba funcionando como um grande reservatório. Quando chove, tem um sistema de drenagem, então a água fica acumulada aqui e vai sendo liberada pelo próprio sistema de drenagem da quadra ao longo do tempo, e depois que para de chover, ela pode ser reutilizada normalmente. Uma outra opção é a criação e preservação das zonas úmidas, dos wetlands, que eles são lagoas rasas ou áreas pantanosas cobertas inteiramente por vegetação aquática. A gente vê muito o conceito de wetland no Brasil para tratamento de esgoto. A diferença é que o wetland para tratamento de esgoto, ele é fechado embaixo, ele não permite infiltração. A ideia é que a água entre nele para tratamento de esgoto. A água entra nele e aí ocorre um tratamento por atividade biológica e depois sai a água tratada. No caso do wetland para drenagem, eles são abertos embaixo, são áreas alagadiças, áreas úmidas, e essa vegetação, além de reter sedimentos, ela também trabalha na parte de digamos assim, um tratamento. Ela ajuda a conter essa poluição, a remover contaminantes que vêm com a água da drenagem. O grande desafio dessas metodologias é o espaço que elas ocupam. Se você não fizer um planejamento, onde, por exemplo, aquele parque que vai ser utilizado como forma de lazer, se ele não tiver previsto antes, se você não tiver construído antes, depois é muito difícil você ter essa área disponível dentro da região urbana para utilizar como bacia de detenção. Aqui está macrodrenagem, mas eu vou falar de medidas estruturais de microdrenagem, na verdade, em menor escala. Um exemplo são os jardins de chuva, que são estruturas rasas, sem pavimentação. Então, elas são jardins ou espaços onde você recebe a água do escoamento superficial, e essas águas, elas se infiltram no solo, porque elas não têm pavimentação embaixo, e a vegetação cumpre essa função de manter a infiltração, de facilitar a infiltração, além de poder ser utilizado como paisagismo dentro das zonas urbanas.
Aqui a gente tem um outro exemplo, que durante quando não está chovendo, ele funciona totalmente como paisagismo, melhorando a parte visual das cidades, e quando chove, ele retém o volume dessa água da chuva e vai liberando lentamente. Um outro exemplo estrutural são as valas de infiltração para drenagem, que são dispositivos com menor profundidade, geralmente instalado em estacionamentos. Então, nós temos as valas por onde corre a água, e às vezes são colocados dispositivos como essas pedras aqui, que elas ajudam a diminuir a velocidade do fluxo, o que aumenta a infiltração, e ajudam a armazenar água temporariamente. Então, aquela água que viria muito rápido se estivesse numa vala de concreto, ela vem sendo freada e sendo facilitada a infiltração e tendo menor desgaste dessas estruturas. Como exemplo também temos a trincheira de infiltração, que a diferença aqui da vala de infiltração é que ela recebe a água de drenagem de outros lugares. Aqui a gente vê as entradas, e como isso daqui é um material poroso, ele acaba cheio de brita, ele acaba funcionando como aqueles reservatórios. Você tem a água chegando ali que fica armazenada, e depois ela é liberada. Então, permite o paisagismo também, e você pode ocupar uma área menor do que aquelas bacias de detenção. E também os poços de infiltração, que são compatíveis com pequenas áreas, geralmente construídos em formato circular, e que podem ser preenchidos com material poroso, material de grande granulometria, ou granulometrias variadas, que permitem essa infiltração. Então, você tem a água direcionada para um ponto, que vai armazenar por um tempo, infiltrar ali, e aí liberando a água de a pouco. Um outro exemplo são os telhados verdes, que seriam construídos na cobertura, no telhado das edificações. Ele drena a água pluvial e armazena no seu substrato, e o que vai ser depois utilizado pelas plantas. Aqui a gente tem algumas camadas que precisam ser utilizadas, não é só instalar a vegetação no telhado, é preciso ter alguns cuidados, como evitar, fazer uma boa impermeabilização para evitar a infiltração da água na edificação, barreiras contra as raízes para que elas não deteriorem esses materiais, escolher uma vegetação adequada ou o tipo de substrato que vai ser utilizado. Esses telhados verdes, eles também têm uma vantagem dentro das cidades, que eles minimizam as ilhas de calor, então eles ajudam a amenizar a temperatura dentro da cidade, e também tem a questão paisagística, ou seja, você tem uma melhora na qualidade de vida das pessoas por essa intervenção paisagística. Aqui uma foto do que seria um telhado verde em uma casa, e é uma solução que é aplicada diretamente no local. A inclinação do telhado também tem que ser considerada, e essa é uma técnica que ainda tem poucas normas técnicas, tem pouco conhecimento, ela não é muito utilizada no Brasil, mas que tem um grande potencial. Aqui outros exemplos que podem ser utilizados não somente em casas, mas em prédios também. E como último exemplo, que meu tempo já está acabando, são os pavimentos permeáveis, que são muito utilizados no Brasil. Eles podem ser utilizados em grandes extensões, esses pavimentos que cobrem um terreno, e eles permitem a infiltração do solo quando feito de forma correta. Então, a gente tem um revestimento, e embaixo a gente tem uma estrutura por onde essa água vai drenar e vai ser direcionada depois para uma drenagem, e essa estrutura acaba permitindo o acúmulo temporário dessa água sem causar danos à estrutura.
Aqui tem algumas fotos de exemplo que são muito utilizados aqui no Brasil. Em estacionamento, você vê muito desse tipo de peças de concreto. Nas calçadas também é muito comum esse tipo de pavimento. Só que a gente tem que lembrar disso, né? Não adianta só apoiar, tem que ter a estrutura por baixo que permita essa drenagem. Então, já finalizando aqui, essa drenagem sustentável, ela visa essa gestão dos riscos derivados do escoamento superficial, e a gente passa a considerar tanto a quantidade como a qualidade. A gente também busca, nesse conceito, uma melhoria do meio ambiente e harmonia paisagística da cidade, minimizando o impacto do desenvolvimento urbano, porque a gente tem que ser realista, não dá para frear o desenvolvimento, mas a gente tem que aprender a viver com a natureza, e promovem essa distribuição melhor das águas da chuva no território urbanizado, para a gente poder fazer essa gestão mais adequada e ir se adaptando às condições naturais. É isso que eu tinha para mostrar, que eu deixei algumas referências, as referências que eu utilizei, deixei todas aqui, que depois da apresentação eu vou passar para a Aline e ela vai disponibilizar. E eu agradeço o tempo, fico aberta às perguntas depois. Muito bem, Alondra. É enriquecedor, né, a tua fala. Acho que tem muita coisa nova aí para gente.